Bem-vindos a mais uma live aqui do meu Instagram. Eu sou a Alessandra Viana, sou terapeuta, mentora de terapeutas e hoje eu vou falar sobre traços narcisistas e a terapia. Foi uma sugestão de uma lindona, de uma mentorada minha, a Cecília. Boa noite, Valéria. Boa noite, Marcele. Já já nos encontraremos, hein? Edith, Tiele, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos falar hoje sobre esses traços aí narcísicos. É importante, já falei sobre relacionamento com narcisista, né? E aí eu falei sobre a autorresponsabilidade. Tá lá no meu canal vizinho. O que é o canal vizinho? Aquele canal que tem um monte de vídeos, sabe? Lá tem mais de 220 lives, que eu faço live toda quarta-feira às 19 horas e amanhã, quinta-feira, às 19 horas também, sobe essa live lá pro canal vizinho. Então já tem um monte, tá? Então eu vou falar hoje, peguem aí terapeutas, papel e caneta, porque eu vou falar dos traços narcísicos, ou seja, né, dessa pessoa que você pode atender ou não. Boa noite Edith, Marilene, boa noite Rosane, bem-vinda Josi, bem-vinda, tá? Por que eu falei que vocês podem atender ou não? Porque o narcisista mesmo é muito difícil ele procurar terapia. O narcisista, ele só procura terapia se ele for, né, ameaçado por alguém, né, geralmente no relacionamento, se é o homem ou a mulher, fala, eu vou me separar de você se você não fizer terapia. E aí a pessoa procura, né, com essa ameaça, sob ameaça. Só que a terapia não funciona, gente, porque terapia nenhuma vai funcionar se a pessoa não quiser, tá? O narcisista, ele tem a característica de achar que todo mundo tá errado, menos ele, tá? Já adiantando aí pra vocês. Oi, Dalva. Oi, Ivana, minha linda. Obrigada, prima. Já compartilhou lá no grupo. Obrigada. Boa noite, Teomara. Tudo bem? Bem-vinda, Raquel, Mari. E aí, gente, essas pessoas com traços narcisistas podem ter desenvolvido, né, por várias questões, principalmente por feridas emocionais decorrentes da infância. Nós, como terapeutas, principalmente terapeutas TRG, né, que não somos psicólogos, alguns são, né? Porque já tem vários psicólogos fazendo a TRG. Mas os que não são psicólogos, vocês não precisam se preocupar, nós não precisamos nos preocupar em fazer diagnóstico, tá? E nem muito menos, eu falo isso em todas as lives e reuniões que eu tenho com os terapeutas. Vocês também não podem, de forma alguma, falar assim, pela característica que você está me dizendo da sua mãe te maltratou muito, sua mãe isso, sua mãe aquilo, sua mãe é uma narcisista. Não façam isso. Vocês vão entrar num erro muito grave, porque essa pessoa pode chegar em casa, falar para essa pessoa e ela realmente ser uma narcisista e ela até te perseguir. Então nunca fale da mãe, do pai, de qualquer familiar da pessoa que você está atendendo. Se ela falar, minha mãe, eu já vi na internet, porque né, virou assunto, né, corriqueiro falar de narcisista, né? Virou modinha. Enfim, por um lado é bom e por outro não, porque as pessoas ficam querendo diagnosticar todo mundo e a gente não pode fazer isso, mas enfim. As pessoas começam a se autodiagnosticar ou diagnosticar o outro, e isso é muito perigoso. Então você, terapeuta, não faça isso. Não afirme nunca que alguém, parente da pessoa que você está atendendo, é narcisista, tá bom? Não caia nesse erro. Boa noite, Rosângela. Boa noite todo mundo que está entrando. Liliane, Valesca. Então vamos lá. Por que eu falei
que as pessoas, né, podem desenvolver esse transtorno narcisista, né, devido às feridas emocionais da infância, tá? As crianças que experimentam negligência, abuso, falta de afeto, validação emocional, né, num nível bem absurdo, elas podem desenvolver esses traços como um meio de se proteger, tá? Ela desenvolve para sobreviver. Ah, mas Alessandra, tem alguma coisa genética, né? Não tem nenhuma comprovação científica de gene, não tem. Mas existe a verificação de levantar, né? Não você terapeuta, mas, né, quem dá o diagnóstico, né? Psicólogo junto com psiquiatra. Geralmente um profissional, mesmo sendo psicólogo, ele não atesta qualquer tipo de diagnóstico, mesmo, né, sendo transtornos, sozinho, né? É muito o que é responsável, né? Os profissionais responsáveis. É muito complicado a pessoa chegar só através de sintomas, alguns sintomas, falar, é isso. Não, tem várias formas do psicólogo chegar a essa conclusão, né? Não é de uma hora para outra, não é numa conversa só, né? Tem muitas características que eles vão... E geralmente, né, os psicólogos que eu conheço, eles geralmente pedem também avaliações de colegas ou, né, de psiquiatras, enfim, dependendo do transtorno, tá bom? Então, nós, terapeutas, é que não podemos, de forma alguma, diagnosticar nada e nem falar, tá? Nem falar que fulana tem, beltrana tem, tá? Então, ó, pode ter sido lá na infância, né? Como eu disse, devido a várias coisas. As causas podem ser por excessos ou faltas. Uma criança extremamente mimada, elogiada sem razão nenhuma. Você é o rei da casa, você é a rainha da nossa casa, né? Ah, todo mundo que é elogiado vai desenvolver? Não, gente, preste atenção, principalmente terapeuta. Palavras como todo mundo, ninguém, é muita gente. Nunca utilizem isso, tá? Ah, todo mundo, não. É comum esses traços que eu tô falando para vocês aparecerem em pessoas narcisistas. Terem sofrido na infância, sofrido ou com faltas ou com excessos. Porque sempre todo desequilíbrio pode ser para mais ou para menos. O desequilíbrio para menos é prejudicial e o para mais também. Então, algumas pessoas, por serem elogiadas excessivamente, por serem colocadas num pedestal, podem desenvolver traços narcisistas, tá? Então, é uma avaliação que vai ser feita, né, com vários sinais aí, com várias características. Essa é uma delas. Essa pessoa pode ter desenvolvido traço, né, narcisista também, devido à pressão por ela ter que ser perfeita, né, vinda também das pessoas que criaram ela. E muitas vezes a pessoa identifica, sente, percebe que para ser amada ela precisa ser perfeita. E aí o narcisista, né, ou pessoas que têm traços narcisistas, eles se acham. Todos estão ali para servi-lo. Você é um serviçal na vida de um narcisista. É lógico que eu não vou falar aqui, tem graus, tem o narcisista perverso, né? Não vou entrar nesses detalhes, tá? Eu tô falando de traços narcisistas, alguns, e como essas pessoas se saem na terapia. Geralmente, por conta própria, elas não procuram terapia. Porque a pessoa que procura terapia é a pessoa que percebe que precisa, que está passando por uma dificuldade, que assume responsabilidade.
Geralmente são essas pessoas que buscam a terapia, buscam ajuda. As pessoas narcisistas ou as pessoas que têm traços, elas geralmente acham que o problema é sempre do outro. Então ela não precisa de terapia. Ela é assim, porque ela é a melhor. Ela é a melhor das criaturas, ela não tem problema. Né? Mas pode ser que essa pessoa tenha sofrido uma pressão, principalmente de relacionamento, né? Para que essa pessoa procure a terapia. Aí, se foi esse o caso, elas até procuram a terapia. Mas o que acontece? Nós que somos da TRG, nós temos um protocolo com início, meio e fim. Geralmente essas pessoas não chegam no fim. Às vezes não termina nem o cronológico, tá? Aí dá uma desculpa qualquer. A principal desculpa é falta de dinheiro, né? Ah, eu tô sem condições de arcar com a terapia. Mas na verdade a gente sabe que é devido a ela achar que não precisa. Eu já atendi uma pessoa com traços, né, narcísicos, e essa pessoa, como eu disse para vocês, estava sendo obrigada pelo parceiro ou parceira, que eu não vou, né, identificar aqui, e a pessoa buscou porque ela falou que se não buscasse a terapia, uma das condições para voltar, né, o relacionamento, era fazer terapia. E aí, depois que a pessoa conseguiu voltar, ela deu a desculpa de que, né, não tinha mais condição e tal, enfim. Ela só buscou a terapia devido à ameaça da outra, tá? Boa noite, Iranilda, Val, Ângela, boa noite. Oi, primo, boa noite. Meu primo Diogo, tudo bem? Quanto tempo, tô com saudade. Beijo. Deixa eu ver mais alguém aqui. Gente, perguntas podem fazer na interrogação, tá? Elizabeth, boa noite, bem-vinda. Show, gente. Que mais? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Essas pessoas com traços, né, narcisistas, eles podem também desenvolver esses traços ou ser realmente uma pessoa narcisista devido a tudo que ela gostaria de ter sido, de ter conseguido na vida e não conseguiu. E aí ela fica num mundo fantasioso de que ela tem já aquilo ou vai conseguir através de outra pessoa. E aí ela usa, né, de todos os artifícios para poder enredar o outro, para poder conquistar o outro. Geralmente são pessoas no início de um relacionamento, nossa, aquele príncipe, aquela princesa. Geralmente eles se camuflam, né, para poder agradar. E depois a gente sabe, né, onde isso vai dar. Porque se a pessoa não é verdadeira, ela está fazendo isso só para conquistar, né? Depois a gente sabe que o relacionamento muitas vezes se torna tóxico porque a pessoa mentiu. Ela não é assim. Né? E aí, às vezes, demora um pouco para o outro perceber. Né? E esse termo, né, de se camuflar, de serem camaleão, é muito característico dos narcisistas. Porque na frente de outras pessoas, nossa, eles são sempre as vítimas, né? Se terminarem um relacionamento com um narcisista, ele vai demonstrar que ele tá mal, tal, mas na verdade ele é que teve aquelas atitudes para a pessoa, né, se separar, né? Só que ele vai contar uma história de que ele foi vítima, né? As histórias do narcisista geralmente são bem, né, complicadas. Teomara falou, pode ser uma pessoa ter traços narcisistas, mas não ser considerado narcisista? Sim, né? Pode ter só traços, tá? Pode não ser, tem características chaves, né? Tem um narcisista perverso, tem várias, né, formas aí que os psicólogos, junto, né, com o psiquiatra, enfim, vai colocar lá.
né? Mas como a gente não precisa se preocupar em saber esses detalhes, né? O terapeuta não faz diagnóstico, então a gente só está falando desses traços mesmo, né? Principalmente voltado para a terapia. Ele sempre vai dizer na hora da terapia, né, que eu já atendi algumas pessoas com traços, de que sabe, de que concorda com você tem toda a razão, né? São muito manipuladores também os narcisistas, tá? Nossa, aí você pensa, nossa, a pessoa está se dedicando na terapia, né? Mas geralmente é só para poder te enrolar. Principalmente quando foi alguém da família que pagou a terapia, que está dando de presente, né? E ela vai ter algum retorno disso, né? Tipo, eu vou fazer, você, né? Tô me dedicando, porque ela fica pensando assim, né? Se a outra pessoa tá pagando para mim, se a outra pessoa tá exigindo que eu faça terapia, eu vou, né, fingir aqui que eu tô fazendo direitinho, que eu tô mergulhando, tô concordando com tudo que o terapeuta tá falando, mas na verdade é só manipulação, tá? Então, pessoas que fazem a terapia, né, principalmente mandado por outra pessoa, cuidado. Cuidado, porque pode ser esse o caso. Aí é aquela pessoa que do nada dá uma desculpa, né, para não continuar a terapia. Enfim, geralmente eles não chegam no final, tá? Ou se fecham, né? Podem se fechar também. Se fechar em termos de não acessar nada, não lembro de nada, não tem problema nenhum. É a pessoa que tá falando para eu fazer terapia é que tem problema, aí começa a falar mal da pessoa, aí você tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, se você ouve, né, de uma pessoa que alguém tá pagando para você, mesmo sendo marido, seja o que for, você não vai poder falar o teor do que você tá conversando, né? Mesmo o outro pagando a terapia, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, fulano tá fazendo a terapia, você tá pagando, ele tá fazendo. Mas tá indo bem? Tá fluindo. Não pode, mas ele é narcisista, vê pra mim, vê se... Não podemos falar nada. Isso é muito sério. E nem dar opinião se é ou se não é. Já falei isso, né, pra orientar vocês, porque senão... Se a pessoa realmente for narcisista, ela pode até, né, ir lá te confrontar, né, você falando, as características que você está falando é de uma pessoa narcisista. A filha, o filho, o marido, a esposa, já ia falar marida, pode chegar em casa e falar, a terapeuta disse que você é narcisista. Isso vai dar um problema para você. Então, não façam isso, por favor. Já vi alguns problemas desse, né, acontecerem. Deixa eu ver. Tudo bem, Teomara? Boa noite, Conceição. Tudo bem? Boa noite, Rose, Dejanira. Boa noite. Raquel. A Ângela falou, meu ex-narcisista fez exatamente isso. Ele quis fazer terapia de casal, foi 2 sessões, colocou a culpa em mim porque ele teve que passar por isso, porque eu era a culpada do relacionamento. Pior, eu paguei. Geralmente é assim, Ângela, né? Porque ou coloca a culpa em você, ou coloca a culpa no terapeuta, né? Diz que o terapeuta tá sendo imparcial, né? Tá te dando razão. Enfim, eles nunca vão dar o braço a torcer, gente. Né? Narcisista mesmo, não dá. Agora, tem pessoas com traços. Todos nós temos, na verdade, traços, né? Todo ser humano tem uma esfera narcísica, né? Antigamente, antes de eu ir a fundo, estudar a fundo, eu falava assim, eu sou narcisista, eu gosto de me olhar no espelho, gosto de tirar foto. Não tem nada a ver, tá? Eu falava sem saber. Porque a gente, por causa da lenda, né, de Narciso, que ele olha no espelho d'água
E ele morre porque ele mergulha para se abraçar. O amor é tanto, vem daí, né? Esse nome dessa, ia falar um outro nome, mas esqueci. Vou falar lenda, mas não era a lenda que eu queria falar, não, né? Daqui a pouco eu lembro, talvez. Né? Depois de um dia todo trabalhando, os neurônios não estão concatenando, mas enfim. Né? Veio disso, então eu falava sem saber, né? Então não tem nada a ver você gostar, tirar foto, você se gostar em ser narcisista, mas tem um aspecto narcísico, né? Devido a essa lenda, que eu ainda não lembro o outro nome. Maria falou, meu marido é narcisista, insuportável. Mas cuidado, alguém deu o diagnóstico ou você viu e você, né? É isso que eu tô falando pro povo aqui, para ter muito cuidado, para não diagnosticar ninguém, tá? Edith falou, meu ex só descobri depois que fiz a TRG e melhor que fiz foi o contato zero. Show. Rose, boa noite. Olá, Neide, boa noite. Mari, boa noite. Isso, da mitologia, Valéria. Minha prima me ajuda. É lá da mitologia, né? Mas tinha outro nome também que eu ia falar. Mas enfim, né? É essa história, né, que a gente tem. Ele foi diagnosticado depois de um surto psicótico. Tá, beleza. Porque hoje em dia, como isso está muito em voga, né, na internet, as pessoas ficam, né, diagnosticando as outras. Então, não façam isso, gente. Nem como terapeuta e nem como, né, parente de pessoas que podem ser narcisistas, tá? Porque senão vocês vão arrumar um problema para vocês, tá bom? Que mais? O que eu anotei aqui? Deixa eu ver. Acho que foi mais isso. Você, geralmente, gente, essas pessoas narcisistas, como eu disse, são muito manipuladoras, né? E pode querer manipular o próprio terapeuta, como eu já falei também, e as pessoas que estão em volta, né? Tem pessoas que falam assim, eu não sabia, o meu marido ou a minha esposa, nossa, era aquele marido perfeito, mas foi só eu ir contra algo dele que aí ele se revelou. Tem muitos que acontecem isso. Enquanto você balançar a cabeça, aceitar tudo que ele fala, né? Não contestar, às vezes vai ser um excelente marido, se não for contestado, né? Se a esposa for submissa, tá? Por que eu tô falando mais de esposa? Tem todas as possibilidades, né? Esposa narcisista ou marido narcisista. Mas como aqui a maioria dos meus seguidores são mulheres, aí eu falo mais no feminino como um marido narcisista, mas existe, tá? Mulher também narcisista, tá? E as mulheres narcisistas, os filhos sofrem muito, né? Então, geralmente tem o filho que ela prefere, que é o filho que o pessoal chama, né? O dourado, o filho preferido, filho dourado, filho de ouro. E se tem outro filho, geralmente mulher, tá? Geralmente, não, porque geralmente, gente, não podemos dizer que são todos, mas assim, se ela tem um homem ou uma mulher, geralmente o homem é o filho dourado e a menina, ela sofre. Porque é como se estivesse fazendo concorrência para ela, né? Por ser mulher, entendeu? Então, tem isso. Tá? Mas ela tem mais de 2 filhos, vai ter sempre um que é muito preferido, que ela faz tudo e os outros sofrem, tá? Mitologia grega, mas não era isso não, mas uma hora vai ver. Mas era nesse sentido sim, Valéria, obrigada. Olá, Érica, boa noite. Autocontemplação que eles fazem, sim, com certeza. A Rô falou... Rosane, eu me posicionei e pedi distância, mas também eu me identifiquei com um pouco, sim, muito controladora eu era. Isso.
Filho em voz. Aí não saiu tudo, não entendi. Teomara, deixa eu ver uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem. Ale, meu marido acho que é manipulador, tá muito bonzinho. Ele mudou, me elogia. Olha só, se mudou, tá te elogiando e tá bem pra você, ótimo. Pode ser manipulação? Pode, mas também pode não ser. Então, né, relacionamento, a gente, ainda mais quem não vive com a pessoa, a gente não pode ficar dando opinião, nem como terapeuta e nem como amiga, nem como, né, conselheira, nada, né? O terapeuta não aconselha, mas aqui eu tô falando, né, não só no lugar de terapeuta, tá? Né, como se eu tivesse, né, conversando, né? Então, pode ser manipulação? Pode, mas também ele pode ter mudado de fato, tá, gente? As pessoas podem mudar, tá? Então é aquilo, está sendo bom para você? Aproveita, né? Tá bom, Rô? Beijo, obrigada pela pergunta. Como a gente instrui a mulher a lidar com o marido com essas características? Então, a gente não instrui, Teomara, né? A gente trabalha as emoções dela. A gente deixa a mulher com as emoções equilibradas. Aí o que ela vai fazer, né? Aí ela que decide. Porque quanto mais você instruir, quanto mais você der conselho, direcionamento, ela pode chegar em casa e falar: foi a terapeuta que falou para eu fazer isso. E se realmente o cara for narcisista, você pode estar comprando um problema para você. Tá? Então, quando falar, ai, meu marido é narcisista. Fulano, olha só, ele foi diagnosticado, né? Ele foi diagnosticado. Aí tem uma live que eu falo da autorresponsabilidade num relacionamento. Ele pode ter o diagnóstico que for. Por que você está com essa pessoa? Então não vai ter nada a ver com o outro, tem a ver com ela. Porque eu sou dependente emocional, porque eu sou dependente financeira, porque eu tenho filho, não sei, né? O que ela vai dizer. Mas então, fulana, vamos tratar das suas emoções. Seu marido pode ser o que for, mas você está com ele. Então, vamos tratar das suas emoções? Porque assim você não vai ficar presa ao que ela pode chegar lá na casa dela e falar. A minha terapeuta falou que você é assim, então eu tenho que agir assado. Entendeu? Isso dá problema. Então a gente não instrui, a gente só trabalha as emoções da mulher. O que ela vai fazer com isso, nós não interferimos. Se vier a pergunta para você, mas o que eu faço, fulano? Olha só, eu não posso te responder isso. Eu não vivo com essa pessoa, você que vive. Então, você precisa avaliar. Vamos trabalhar as suas emoções, entendeu? Sempre trazendo para ela, né? Nunca para o outro. Rosane falou, ele melhorou muito depois que pedi distância, mas tá bom para mim. Aí, né, cada um vai ver realmente até onde suporta, até onde não suporta. Então, com a terapia, gente, a TRG ela não é baseada no autoconhecimento, mas a gente acaba, um efeito da terapia, a gente se conhecer. Então, se a pessoa vai ficando mais equilibrada emocionalmente, ela vai ver até onde ela aguenta, até onde ela vai suportar ou não, né? Rosângela deu coraçãozinho, vamos dar coraçãozinho para você também. Isso mesmo que falei, o cronológico bem feito vai ajudar ela a entender isso. E a gente não dá a nossa opinião. Que mais? Márcia, boa noite. Por nada, Teomara. Elídia, boa noite, lindona. Várias terapeutas aí de valor. Mais uma, a Ana, bem-vinda. Estamos falando de pessoas com traços narcisistas na terapia. Né? Geralmente eles não concluem a terapia. A Cléo falou, o narcisista é articuloso, manipulador, conquistador. Como conseguir sair desse relacionamento? Se
fortificando, né? Foi o que eu respondi para Teomara. A pessoa que está nesse relacionamento, gente, o narcisista, ele abusa da pessoa, né? Abusa não necessariamente com violência física, mas com violência emocional, violência nas palavras, ela humilha, né? Enfim, se tem um manipulador, a pessoa que está maltratando, tem a pessoa que se deixa maltratar, né? Para ter manipulação, para ter dependência emocional, tem que ter duas pessoas. A pessoa, todo relacionamento é meio a meio. Querendo ou não, é meio a meio. Se a pessoa se deixa, né, ficar nessa situação, porque ele me manipulou, porque ele é conquistador, é porque a pessoa está frágil. Ela foi enredada por aquilo. Por um período, pode ter sido até muito bom o relacionamento. Mas chega uma hora que o rei, né, não quer sair lá do trono e quer que todos sirvam a ele. A mulher, os filhos, todos, né, façam reverência. E aí, quando a mulher começa a acordar, vê que não é assim, vê que ela merece viver uma vida, vê que ela merece estudar, vê que ela merece fazer algo por ela, geralmente eles não gostam. Né? Por quê? Geralmente o narcisista, o manipulador, não quer deixar ela sair sozinha, não quer deixar ela ir, né, viver a vida, ele não quer deixar estudar, não quer deixar trabalhar. Só que essa pessoa muitas vezes se submeteu a isso no início, né? Aí ela vai precisar se fortalecer para poder sair disso, se ela tiver forças, se ela quiser, né? O terapeuta não vai orientar isso, tá? Então, se ela se deixou manipular, é porque algo emocional dela estava frágil. E ela viu naquela pessoa alguém que completava ela naquele momento. E depois mudou, né? A percepção muda. Porque também ela não está mais patrocinada pela paixão inicial, porque paixão acaba, gente. Tá? Paixão acaba. É comprovado cientificamente. De 1 a 2 anos convivendo ali juntinho e acabou. A borboleta no estômago você não vai ter com a pessoa que você está ali. Paixão acaba. Né? Só que aí ficam na ilusão de ter aquela paixão com aquela pessoa. Alessandra, mas como assim? Eu não posso ser apaixonada no meu marido? Não aquela paixão inicial. Isso é fato. Mas você pode criar bons momentos, você pode criar aí, né, na sua relação, para não ficar na monotonia, enfim. Mas querendo ou não, vai entrar numa rotina, gente. Normal, né? Pessoa que fala, ai, não gosto de rotina. Tá, né? Então tá, se tá casada, tá sofrendo, porque querendo ou não vai entrar numa rotina. Primeiro, vamos supor que vocês passeiem todo fim de semana, que vocês saiam, vai ser uma rotina de passear todo fim de semana. Entendeu? Vai entrar numa rotina. Tudo que se repete acaba entrando numa rotina. E é normal, né? Jonas, tudo bem? Cláudia, boa noite. Teomara falou, vai depender do quanto a criança sol dela está fortalecida. Muito bem, estamos estudando isso, né? E falar nisso, ó, Teomara lembrou bem, terapeutas que não estão ainda no Clube do Livro. Se você é terapeuta emocional, quer participar do Clube do Livro, amanhã tem a segunda reunião do nosso livro, Acolhendo... Cadê? Tá guardado aqui. Aqui. Acolhendo sua criança interior. Estamos estudando esse livro, né? Porque muitas pessoas não olham para essa criança que está chorando, a criança sombra, né? Que essa autora, ela é psicóloga e dividiu, né? A nossa criança interior em criança sombra e criança sol. Então, essas pessoas que se submetem a relacionamentos tóxicos, abusivos, estão com a criança sombra, né? Chorando dentro delas.
Estou apaixonada pelo livro, é demais, muito, né? A gente se vê, né? Se vê ou vê os nossos clientes, né? Ali no livro, é muito show. Por isso que eu escolhi, porque tem muitos terapeutas travados e a gente sabe, né, que essa trava vem da infância, não tem outro lugar. Marilene perguntou: eu estou com uma pessoa assim, o marido tem traços narcisistas, não aguenta mais, quer fazer terapia para se fortalecer, pois segundo ela já perdeu na relação, não tem alegria, ele tem transtorno de personalidade, tem ciúmes obsessivos. Pois é. Então, para ela, né, fazer a terapia vai ser muito bom. E aí você precisa ter muito cuidado, porque geralmente algumas pessoas, né, responsabilizam o terapeuta. E a própria pessoa que está fazendo terapia, às vezes fala, minha terapeuta falou. Aí pronto, aí, né, ao invés de ajudar, piora, né? Então, por isso que a gente, quanto menos a gente falar, melhor. A gente coloca em prática o protocolo, a gente devolve perguntas. Gente, terapeuta não pode ficar orientando, falando, dando exemplos do que ela tem que fazer. Você vai, Alessandro, o que eu faço? O que você acha que você tem que fazer? Devolve a pergunta, não responde. Deixa ela falar, porque ela sabe, gente. Sabe quem sabe mais da sua vida? É você. Só que quando nós estamos passando por problemas, a nossa visão fica nublada, a gente não consegue entender, né, os sinais, a gente fica confusa. E aí ter uma pessoa para mostrar para ela que ela sabe ajuda muito. Você não vai dar resposta, é ela mesma que tem a resposta. Então essa pessoa que a Marilene está falando, ela sabe que a pessoa que está lá é um provável narcisista, se não tiver o diagnóstico, né? Pelas características, é uma provável pessoa narcísica. E aí ela sabe o que tem que fazer. Ela precisa se fortalecer. Ninguém precisa falar isso para ela. Só que existem pessoas que não têm essa força, né? E vão continuar lá. Por quê? Aí, por isso que nós, terapeutas, precisamos tirar a capinha de salvadora. Aí você vê a mulher sofrendo, vê a pessoa sofrendo, mas ela continua lá. Gente, se ela continua no lugar que ela está, ela também está recebendo benefícios. Ai, mas que benefício, Alessandra? Ela só é maltratada. Tem ganho secundário, porque senão ela já teria saído disso. Então, você precisa olhar muito, né? Terapeuta, para capinha do Salvador. Ah, eu vou ajudar, eu vou fazer de graça para ela poder sair disso. Aí sabe o que acontece? Mesmo de graça, muitas vezes a pessoa não vai querer continuar, porque tem ganhos. Ela acha que não, mas tem. Se ela tá com essa pessoa até hoje, tem ganhos, né? Ah, não, Alessandra, é da dependência emocional. Como é que você sabe que é só isso? Nós não sabemos. Então, às vezes o buraco é mais embaixo. Então, você se disponibiliza, né? Vai lá. Se a pessoa pagar a terapia, gente, não é que só quem paga que vai valorizar, não. Mas a tendência é, em toda a relação terapeuta-cliente tem que ter um equilíbrio. E onde equilibra? Nós nos doamos com o nosso conhecimento, com nossos estudos, com tudo que a gente sabe. E a pessoa devolve nos pagando. Aí equilibra. Se você, não, eu não ligo para dinheiro, eu vou atender porque ela tá sofrendo muito. Você vai carregar um pezinho dela aqui, ó. Aí, se não dá certo, né? Porque ela desistiu, porque, enfim, aí você vai ficar, nossa, você vai se culpar. Então, não faça isso, né? Não faça. A não ser que, não, Alessandra, vou fazer aqui uma caridade. Caridade é você fazer qualquer coisa, doar, né? Sem esperar nada em troca.
Então, se você vai atender alguém de graça, você precisa atender sem expectativa nenhuma. Se você tem expectativa, você vai se frustrar. Simples assim. Né? Principalmente se for com esse caso aí de pessoas com traços narcísicos. Comentei isso hoje. O pior é que ele ainda corta relações com quem quer mostrar a persona desse parceiro. Pois é, tá vendo? Muito aprendizado aqui, top. Ah, querida. Eu ligo para dinheiro e filtro tudo. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Conheço um gatinho. Ui. Conheço uma pessoa assim. Ela fala que o marido é narcisista, mas não toma nenhuma decisão. Por quê? Porque ela tem ganho secundário. Muitas vezes o ganho secundário é: ai, meu marido é narcisista, ó, como eu sofro. Aí o ganho é qual? Todo mundo fica: ô, querida, ó, nossa, meu Deus, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Vamos conversar comigo, vamos lá em casa, vamos beber um chá, entendeu? Gente, se a pessoa sabe que está num problema, é ela que precisa tomar a decisão de sair do problema. Não é você que tem que puxar a pessoa. Então, presta atenção nisso. Por nada, Val. Vamos lá. Que foi? Quer participar da live? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que foi. Aqui era o que eu abri antes. Acho que eu já respondi todas as perguntas. Mostra o seu gatinho. Vem cá, vem, Bia, vem. Vem cá. Ai, não tá querendo não. Ai. Olha, oi, Bi. Ó, olha lá, ó você lá. Gente, ela não é minha, né? É da vizinha. Na casa da vizinha o nome dela é Rebeca e aqui ela é Bia. Bia tá querendo ir lá fora. Bia, take it easy. Calma. Ela entra pela janela ali, tá? Um negocinho desse tamanho aberto, ela entrou. Ai, ai. Que mais? Será que alguém pode me atender por caridade? Não tenho condições de pagar. Oi, Valéria. Você é terapeuta? Me fala. Me fala aí, Valéria. Não tem foto, então não tô vendo quem é você. Tem uma flor. Eu não atendo mais pro bono, tá? Na terapia eu atendi mais de 30 pessoas gratuito, né? E aí no momento eu não tenho vaga, tá? Mas se alguma colega tiver... A Val falou, é verdade, comecei a atender uma mulher que estava em um relacionamento narcisista, mas não quis terminar. Só reclamava que não aguentava mais, só que não quis terminar. Pois é, então... Como aqui eu falo voltado mais para terapeuta, né? A terapeuta precisa já entender. Se for uma pessoa com traço narcisista, ela não termina porque ela veio meio que obrigada ou veio testar para ver se consegue te manipular, né? Enfim. E aí ela não termina a terapia. E se for alguém que está envolvido com um possível narcisista, com uma pessoa que maltrata, e ela não termina também a terapia, é porque ela tem ganhos, né? E não é coitadinha assim, porque se fosse realmente, né, ela iria buscar sair disso, né? Ela está ganhando alguma coisa, entendam isso, tá? A Liliane disse que pode te atender, Valéria. Entra em contato com ela, tá? Liliane, ó, segue a Liliane terapeuta. Liliane terapeuta, ela te atende. Tá bom? Aí ela vai combinar um número de sessões com você, tá? É porque assim, gente, a terapia, principalmente a terapia gratuita, nós temos que combinar o número de sessões. Porque senão a pessoa, né, fica lá para sempre com você. Então combina o número de sessões gratuitas, né, é uma ajuda, né? E a pessoa melhorando,
ela própria vai buscar recurso, aí você pode fazer um valor social, né, mas gratuito, façam isso, combinem um número de sessões, tá bom? Verdade, foi o que eu entendi, show, beleza. Mais alguma pergunta, meninas e meninos? Embora não tenha visto meninos aqui hoje. Não vi todo mundo entrar também, mas enfim, tá? Tenho mais alguns minutinhos, enquanto isso, se vier pergunta, gratidão aí pelos corações. Essa live fica gravada e amanhã vai pro meu canal vizinho. Gente, já tem mais de 220 lives gravadas, então confiram lá. Quem não tá inscrito no meu canal, tem o link na bio, tá? O canal começa com Yu, não posso falar o nome, porque senão diminui o engajamento aqui dessa live, tá? A distribuição. Mais uma pergunta aqui na interrogação. Deixa eu ver. Não mesmo, faço não. Como faço para entrar no chat? Qual chat, Sônia? Das perguntas é aqui. Se for para entrar no meu grupo, né? Eu tenho várias Sônias lá, mas não sei se você tá, Sônia. Não sei se é você que tá lá. Se for no meu grupo de apoio, que você é terapeuta, aí você manda mensagem para mim, né? E com seu certificado eu te coloco no meu grupo do WhatsApp, que é gratuito, tá bom? Mari, por nada, lindona. Então, ó, gente, eu sempre abro caixinha de perguntas para vocês mandarem sugestão. Mesmo quando eu não abrir caixinha de perguntas, pode mandar sugestão, eu vou anotando aqui, tá? De temas. Tem alguns temas, por exemplo, da terapia em si, né, que o pessoal pede, que eu não posso falar abertamente, eu não posso ensinar aqui, né, para todo mundo. Então, no meu grupo fechado, aí eu falo, a gata derrubando meu abajur. Aí eu falo sobre as dúvidas, né, com todos os detalhes da TRG, por exemplo, tá? Mas abertamente eu não posso falar. Minha aula vai começar. Poxa, eu gostaria de amanhã estar participando no Clube do Livro, mas vou estar em atendimento. Poxa vida. Mas, ó, o Clube do Livro, né, da última vez eu fiz sexta, vou fazer amanhã, quinta, no outro vai ser segunda, até para variar os dias aí para as pessoas poderem participar, mas eu sempre aviso antes, tá? Quer entrar no grupo do Zap? Manda mensagem, Val. Manda mensagem que eu te coloco, tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Isso já foi tudo. Estava tentando mandar... em outro lugar. Já foi. Beleza. Manda mensagem aqui no Instagram mesmo ou no meu WhatsApp. Tem no link da minha bio. O grupo fechado é maravilhoso. A Liliane, ela participa do meu grupo de mentoria. A Lê nos orienta muito, mais do que ela nos ensina aqui no grupo aberto. Porque lá a gente tá fechado, né? Então, aí eu posso falar, e são todos, né, terapeutas, né? Todos terapeutas comprovados, entendeu? Teve uma pessoa que queria entrar no meu grupo, ficou chateada porque eu pedi o certificado. Como assim, né? Tem tanta gente que diz ser uma coisa e não é, né? Enfim, eu peço mesmo. Comecei a atender um tutelado da Inglaterra, estou importante. Parabéns, isso aí, Sônia. Quando a gente está na rede social, a gente abre, né, as possibilidades para o mundo. Eu atendo também pessoas, ó, na Espanha, Austrália, Portugal, Ohio, nos Estados Unidos, né? São brasileiros que estão nesses lugares, né? Então, né, tem que estar na internet. Quem não tá travado, precisa se destravar. Vem estudar o livro da criança interior, vem fazer, né, as aulas lá, né, do meu grupo fechado. No grupo fechado eu trabalho também o emocional dos terapeutas, tá? Mesmo a pessoa já tendo passado por protocolos completos, independente da técnica, nós somos seres humanos. Pode não ter sido liberado alguma coisa, então a gente tem que estar sempre se trabalhando,
né? E nada melhor do que se trabalhar em grupo, tá? Eu faço também mentoria individual, mas a mentoria individual é mais cara, né, gente? Em grupo é mais barato, muito mais barato. Muito chique você, hein? Somos chiques, né? Beijo, meus queridos, ó. Um beijo no coração. A Val falou que precisa destravar porque ainda não consegui fazer nenhuma live. Pois é. Mas antes de fazer live, né, vai se desafiando com vídeos pequenos, fazendo reels, né? Você precisa se desafiar, né? Todos nós precisamos. Eu já faço live, já faço vídeo, mas eu tenho que me desafiar a fazer coisas maiores. Estou me desafiando, né? Eu tenho mentor também, gente, né? Todo mentor precisa de mentor, de um outro mentor orientando. Qual mentor? Aquele que já chegou num patamar maior, né? É isso, o mentor é para mostrar o caminho. Se ele já chegou lá, você também pode chegar, né? Agora, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho vai servir. Então, o mentor serve para orientar o seu caminho, tá bom? Mas vai acontecer. Isso aí, precisa se desafiar, né? Além da gente acreditar, é preciso fazer. Você só vai chegar na sua melhor, né? De novo a palavra fugindo. Na sua melhor forma, fazendo. Seja eu dizendo isso em exercício, seja dizendo isso em vídeo, né? Você tem que fazer, não tem jeito. Não, ninguém pode fazer por você. Nós é que precisamos fazer. Vai lá e faz. Precisa acreditar, precisa fazer, precisa mudar hábito, né? E tornar consistente a caminhada, né? Todos os dias na rede social. Eu falo disso também lá no meu grupo fechado. Consistência nas redes. Não adianta você aparecer um dia bota um monte de vídeo, no outro não bota nenhum. Não dá, né? Isso aí, essa é a nossa melhor versão. Gente, deixa eu ir lá, que eu ainda vou atender a última cliente do dia. Ela estava aqui na live e ela ficou olhando. Cadê a minha hora? Tá? Beijo no coração, meus queridos. Boa noite. Boa noite aí, Sandro. Boa noite, Elias. Boa noite a todos que ficaram até o final. Gratidão pela confiança. Gratidão por vocês estarem sempre aqui comigo, me apoiando, tá? Eu amo vocês comigo. Um beijo. E até amanhã os terapeutas que vão participar do Clube do Livro. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui!